pessoal, tudo bom? Professor Ricardo passando só para avisar que a nossa aula já vai começar, hein? Pegue lápis, papel, façam suas anotações e bons estudos. Oi pessoal, professor Ricardo aqui em mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre relações de grandezas proporcionais. Primeiro vamos ver aqui o que são grandezas proporcionais. Para eu saber o que é isso, preciso primeiro saber o que são grandezas. Então vamos aqui ver o que é uma grandeza. O que é uma grandeza? É tudo que pode ser mensurado. O que é ser mensurado? É ser medido. Tudo que pode ser medido. Alguns exemplos aqui: a temperatura em um termômetro, o comprimento de um estádio de futebol, a quantidade de água em uma garrafa. Tudo isso pode ser medido. Então temos grandezas, o que? Medidas de massa, volume, capacidade, distância, temperatura e etc. Tudo que você puder medir, contar, vai ser uma grandeza. Número de pessoas numa fila, a distância entre elas, tudo que você puder medir, contar, vai ser uma grandeza. É possível relacionar duas ou mais grandezas, por exemplo, a quantidade de certo produto e preço, a quantidade de trabalhadores e tempo de uma obra, a quantidade de máquinas e o tamanho da produção de peças. Grandezas proporcionais vai ser isso. Duas grandezas que se relacionam quando acontece alguma coisa com um, acontece com a outra proporcionalmente, com a mesma proporção, tá? Então aqui a gente tem exemplos de grandezas proporcionais, a quantidade de cadernos e o valor a ser pago. Se eu comprar 3 cadernos, pago R$8. 6 eu vou pagar 16. 12 eu vou pagar 32. Sempre dobrando aqui o valor e aqui também, tá? O peso do frete e o valor do frete. 1 tonelada paga 56. 2 toneladas paga 112. 3, 4. Isso proporcionalmente, tá? É possível também definir a forma que duas grandezas irão se relacionar, sendo agora chamadas de... vai ser a grandeza diretamente proporcional e a grandeza inversamente proporcional. E vamos ver aqui a diferença entre elas. Vamos ver cada uma separadamente a seguir. Primeiro, vamos começar com grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento da outra, quando a redução de uma implica na redução da outra, ou seja, o que você fizer com uma acontece com a outra. Então vamos ver aqui como funciona a grandeza diretamente proporcional. Se eu aumentar uma grandeza, a outra também aumenta. Se eu diminuir uma grandeza, a outra também diminui. Vamos ver exemplos práticos aqui para ficar melhor de entender. Uma máquina produz 6.000 peças por dia. Então aqui, quanto mais eu aumento a quantidade de dias, quanto mais eu aumento, mais eu aumento o número de peças fabricadas. Tá? Agora, se eu tenho uma formiga que anda sempre na mesma velocidade, então eu tenho duas grandezas, a distância e o tempo. Então aqui eu percebi que se eu diminuir a distância, também vai diminuir o meu tempo gasto, certo? Então aqui, e se você reparar, vai sempre diminuindo a mesma quantidade. Diminuiu 1 metro, diminuiu 12 segundos. 1 metro, 12 segundos. 1 metro, 12 segundos. E a mesma coisa aqui na outra. Aumentou um dia,
mais 6.000 peças. Mais um dia, mais 6.000 peças. Mais um dia, mais 6.000 peças. Então é proporcional. Quando uma aumenta certa quantidade, a outra aumenta proporcionalmente. Tá? É possível calcular o valor de uma grandeza multiplicando meios pelos extremos, utilizando a regra de 3. Vamos ver um exemplo aqui. É aquele da formiguinha de agora há pouco, que a gente viu que enquanto uma diminui, a distância diminui, o tempo também diminui. E vamos fazer aqui. Quanto tempo a formiga levará para andar 25 metros? Como é que eu vou fazer isso? Vou relacionar essas duas grandezas, a distância e o tempo. Eu já tenho que a formiga anda 10 metros e demora 120 segundos. Agora, quanto tempo ela vai demorar para andar 25 metros? Quanto tempo será que vai demorar para ela andar 25 metros? Vamos ver. Para 25 metros ela vai demorar, eu não sei quanto tempo, então vai ser x. Vou usar esse x aqui. Tá? E agora, o que eu faço? Eu relaciono essas duas grandezas como sendo uma fração. Ó. 10 sobre 25. E a outra aqui, ó, 120 sobre x. E como eu disse, íamos resolver isso aqui utilizando o quê? Utilizando regra de 3. Então vamos aplicar aqui a regra de 3, que é multiplicar meios pelos extremos. Então aqui, ó, multiplica 10 vezes x e 25 vezes 120. Vai ficar da seguinte forma: 10 vezes x, 10x. 25 vezes 120, 25 vezes 120. Resolve essas continhas. 10 vezes x, 10x. 25 vezes 20, 3.000. Como eu quero saber o valor x, pegar esse 10 aqui, ó, passar, ó, para o outro lado, dividindo. Passar aqui, dividindo. Então vai ficar o quê? X isolado igual a 3.000 dividido por 10. E 3.000 dividido por 10 é 300. Isso significa o quê? Que a formiga levará 300 segundos para andar 25 metros. Ok? Então a grandeza diretamente proporcional, ela funciona da seguinte forma. Pego uma medida que eu já sei e relaciono aqui, ó, com a segunda que eu quero saber, 25 metros, e o tempo vai ser x. Resolve como sendo uma regra de 3, ok? Então aqui, ó, grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, quando a redução de uma implica no aumento da outra. Ou seja, o que você fizer com uma, acontecerá o contrário com a outra. Vamos ver como isso funciona. Tenho duas grandezas. Se uma delas aumenta, a outra diminui. Ou se uma delas diminui, a outra aumenta. Vamos ver isso aqui na prática. Tenho aqui o número de trabalhadores de uma obra e o tempo para construir um muro. Se eu tenho 2 trabalhadores, esse muro vai ser feito em 21 horas. Se eu tenho 3 trabalhadores, esse tempo vai ser 14 horas. 4 trabalhadores, 10 horas e 30 minutos. 5 trabalhadores, 8 horas e 24 minutos. Dá para perceber que quando eu aumento o número de trabalhadores, o tempo faz o quê? Diminui. Então isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E também podemos calcular os outros termos aqui de baixo. 6, 7, 8, 9, 10 trabalhadores. Vamos pegar aqui o exemplo. Quanto tempo 7 trabalhadores levarão para construir o muro? Então, se eu quero saber quanto tempo 7 trabalhadores levarão para construir o muro, eu vou ter que usar aqui, ó, o valor 7. Quando eu usava a grandeza diretamente proporcional,
eu fazia meios pelos extremos, multiplicava em x, regra de 3. Aqui, quando eu estou trabalhando com grandezas inversamente proporcionais, eu multiplico em linha reta. Vou multiplicar aqui, 2 vezes 21, e o resultado tem que ser o mesmo que 7 vezes x. Vou multiplicar em linha reta, tá? Então aqui vai ficar o quê? 2 vezes 21 igual a 7 vezes x. Faz essa multiplicação em linha reta. Não faz mais aquela multiplicação em x, quando é grandezas inversamente proporcionais. Então resolve essas continhas. 2 vezes 21, 42. E 7 vezes x, 7x. Para achar o valor de x, pega esse 7 aqui e passa dividindo. Quando eu passo dividindo, vai ficar x igual a 42 dividido para 7. 42 dividido para 7 dá 6. Isso significa que 7 trabalhadores levarão 6 horas para construir o muro. Tá? Então, para diferenciar grandezas diretamente proporcionais, eu resolvo multiplicando meios pelos extremos. E grandezas inversamente proporcionais, eu resolvo multiplicando em linha reta. Tá? Poderia pegar qualquer um desses aqui e multiplicar, que daria o mesmo resultado. Então pego o mais simples, 8 e 21, 7 e x. Ok? Para não confundir grandezas diretamente proporcionais, eu tenho aqui um outro exemplo, a quantidade de pães e o valor a ser pago. Um pão, 20 centavos, 2 pães, 40, 5, 1 real, 10 pães, 2 reais. Eu estou vendo uma lógica aqui. Se eu dividir a quantidade, o preço pela quantidade de pães, eu vou sempre ter o mesmo resultado. Um pão foi 20 centavos, então 20 dividido para 1, 20. 2 pães foi 40 centavos, então 40 dividido para 2 dá 20 centavos. 1 real dividido para 5 pães, cada pão é 20 centavos. 2 reais, foram 10 pães, divide 2 reais para 10, dá 20 centavos. Então, em grandeza diretamente proporcional, a razão é constante. Lembrando que razão significa divisão. 0,20 dividido para 1, 0,40 dividido para 2, 1 dividido para 5, 2 dividido para 10, 4 para 20, 10 para 50. Todos vão dar o mesmo resultado, tá? Em grandezas diretamente proporcionais, eu vou ter uma divisão que tem sempre o mesmo resultado, ok? Já em grandezas inversamente proporcionais, eu não tenho uma razão, eu tenho um produto. Aqui eu tenho a velocidade média de um automóvel e o tempo de viagem. Se ele vai a 60 por hora, ele gasta 10 horas de viagem. A 100 por hora, 6 horas de viagem. 120, 5 horas. 150, 4 horas. 200 km por hora, 3 horas. 300 km por hora, 2 horas. E assim em diante. Percebam que aqui eu não tenho mais a mesma divisão. 60 dividido para 10 dá 6. 100 dividido para 6 não dá 6. 120 para 5 não dá 6. 150 para 4 também não dá 6. Então a divisão não vai ser a mesma. Mas se eu fizer uma multiplicação, 60 vezes 10, 600. 100 vezes 6, 600. 120 vezes 5, 600. 150 vezes 4, 600. 200 vezes 3, 600. 300 vezes 2, 600. Então o produto é constante, ou seja, a multiplicação vai dar sempre o mesmo resultado. 60 vezes 10, 100 vezes 6, 120 vezes 5, 150 vezes 4, 200 vezes 3, 300 vezes 2. Vai dar sempre o mesmo resultado. Então, o produto é constante, a multiplicação dá sempre o mesmo resultado. E aí a diferença entre elas duas. Grandeza diretamente proporcional, ou as duas crescem ou as duas diminuem, as duas têm o mesmo sentido,
é uma divisão e o resultado vai ser sempre o mesmo. Já inversamente, quando uma cresce, a outra diminui e eu vou ter um produto, uma multiplicação, que vai dar sempre o mesmo resultado. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, explicando o básico sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Tchau, tchau!